Fala pessoal, boa tarde. Estamos de volta aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre uma coisa que assombra e tem assombrado muita gente: as dívidas. Da mesma maneira como eu sempre venho dizendo, as dívidas das pequenas e médias empresas e até das grandes mesmo funcionam como as dívidas da sua casa. Basta você ter um pouquinho de cautela, um pouquinho de cuidado, você jamais vai ter dor de cabeça com esse problema. E para começar, eu gostaria de mostrar duas empresas que andam na corda bamba. Novamente aqui estamos utilizando o site do Bester.com, porque é bem útil, etc. Apesar dele ter restringido a dívida bruta. Mas dá pra ter a noção de toda maneira. Então vamos dar uma olhada aqui. Essa empresa é a Companhia Siderúrgica Nacional, é uma empresa de função. É bem famosa a Companhia Siderúrgica Nacional, criada na época de Getúlio Vargas, etc. Vamos dar uma olhada aqui no quadro da empresa. A empresa, a dívida líquida, isso aqui para quem não sabe, é o caixa abatido da dívida bruta. Ou seja, se a empresa quisesse pagar a dívida com que ela tem em caixa, ela conseguiria. Ou seja, sem se livrar de ativos, a empresa conseguiria pagar a sua dívida, quitar seus compromissos. Essa empresa, para quem não sabe, o minério de ferro ele começou a ter uma caída em 2012, final de 2012, por ali, início de 2013. E essa empresa foi uma das grandes prejudicadas por isso. Porém, essa empresa ela já vinha mal, porque ela já vinha com uma dívida líquida negativa de 12 bilhões. Ou seja, se ela tem 15 de caixa, ela devia ter uma dívida de 27 bilhões e 800 milhões de reais. Ou seja, extremamente perigoso aqui no ano de 2011. Quando a crise começou no Brasil em geral, a coisa foi se agravando, tá vendo? E agora a empresa está num lugar muito perigoso, que é o quê? O caixa está começando a ser sufocado pela dívida. Aqui nós tínhamos um caixa de 15 milhões, aí 11 milhões, 9 milhões, 8 milhões, ela vai caindo, já está em 5. O que isso acarreta? Se a dívida continuar a sufocar o caixa da empresa de tal forma que ela não consiga operar, ela vai ter que vender ativos e ela não vai mais conseguir operar com a lucratividade nem com o retorno que ela tinha. E eu gostaria de mostrar outra empresa, que é uma empresa que eu gosto muito, inclusive foi uma ótima empresa durante muito tempo, trouxe bastante lucro. Eu cheguei a ter grandes ganhos com ela, mas que por motivo de contratar muito com o governo e de ter sofrido uma má gestão, inclusive o presidente da empresa foi demitido, ela está sofrendo um pouco, inclusive suas ações estão despencando justamente por causa disso. É a Embraer. Aí, aqui vocês vêem na Baster.com, Embraer SA. E aqui, ó, prestem atenção. Em 2013, a empresa vinha bem, né? Um patrimônio líquido de 8 milhões e meio, um caixa de 6 milhões e uma dívida líquida de menos 1 milhão. Ou seja, a dívida bruta dela era de 5 bilhões. Isso aqui que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: se você tem uma empresa boa e vai atravessar um momento de crise, você vai ter mais estabilidade do que quem tem empresa ruim. Mas mesmo assim a situação ainda pode ficar bem feia para você. Agora a pergunta que eu te faço é: se você já tem uma empresa ruim, quando você chegar na crise, você vai remar para tentar um pouco para se salvar, para no final da crise tentar reconstruir tudo aquilo que você já tinha. Olha só, a Embraer tinha uma dívida de 5 bilhões. Qual que era o problema dessa dívida? A empresa tem 6 bilhões de caixa, ela tem 8 de patrimônio. Qual que é o grande problema? A empresa operava com uma dívida de 5 bilhões e um patrimônio de 8, ou seja, a dívida já estava alta em comparação ao patrimônio, mesmo ela tendo bom caixa. E aí aconteceu, 2014, ano de crise, a dívida já subiu de 5 milhões para mais de 6, tá vendo? Que ela ficou negativa aqui em 2014, você pode ver. E quando chegou em 2015 aqui, ó, 2015... aí que a coisa ficou feia, porque o caixa foi para 12 bilhões, foi para 10 bilhões e a dívida foi para 12. E aí continuou. 2016, caixa de 7 bilhões, dívida de 11. Aqui a dívida estava em 12. Aqui já estava em 11. Por quê? Olha a redução do caixa da empresa. Olha a redução do patrimônio da empresa. Ou seja, a empresa teve que vender ativos para não sufocar o caixa, para ter recurso financeiro, para continuar operando suas operações. Continuando a executar suas operações.
E aí tem uma dívida de 4 bilhões, uma dívida líquida, ou seja, deve ter uma dívida de aproximadamente 11 bilhões 700 e alguma coisa. E agora eu quero mostrar para vocês duas boas empresas que conseguem manter a dívida operacionalizada. Ali a Ambev, que eu sempre uso como exemplo, mas eu vou usar a Grendene. Grendene é aquela marcazinha de sandália que todo mundo compra, todo mundo conhece. Então, a Grendene, aqui em 2012, ela tinha 1 bilhão e 900 de patrimônio, caixa 479 milhões, uma dívida de 100 e poucos milhões, positiva, tá vendo? Se ela quitasse com caixa, ela iria conseguir bem. E a empresa, ela tem uma governança tão bem organizada que para ela é indiferente o fato de estar em crise ou não. Durante a crise ela melhorou mais. A gente pode ver aqui que em 2013 a dívida, tá vendo? Foi caindo e o caixa aumentando, olha o caixa da empresa. E o patrimônio aumentando, ou seja, é uma empresa bem planejada. E agora, o que eu quero usar como exemplo para vocês, eu indico desde já, para quem está com problema de dívida em empresa ou pessoal, é o livro Sonho Grande. Lá vale a pena ler, ele explica muito bem a maneira como Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e Marcel Telles, eles organizaram suas empresas, principalmente a Ambev, e agora é isso que eu quero mostrar para vocês agora para encerrar esse vídeo. Olhem só a Ambev. Ambev em 2008, foi aproximadamente quando o trio começou a botar ordem na casa, ela tinha uma dívida bruta de 10 bilhões e um patrimônio líquido de 20, ou seja, a dívida dela era metade do seu patrimônio. E aí no livro, sem querer dar spoiler, mas no livro ele vai mostrar como esse trio faz para reduzir os gastos da empresa, tornar a empresa mais eficiente. Como você torna uma empresa mais eficiente? Fazendo com que ela gaste menos e produza mais. Com os cortes nos gastos, não afete a produtividade. Cortando daquilo que não é essencial, você reduz o seu custo, ao mesmo tempo que você aprimora o seu produto. É difícil, mas no livro eles dão várias dicas de como fazer isso. Então, 2008 aqui, ó, 20 bilhões de patrimônio, 10 de dívida. Ó, eles foram quitando, ó, 9,8, 6, 4, 3, 2... Quando a crise começou, eles tinham 43 bilhões de patrimônio, 10 bilhões de caixa e 2,622 de dívida. Com a dívida líquida, ou seja, 7,8 bilhões. Se eles quiserem pagar sua dívida com o dinheiro do caixa, eles pagam e ainda sobram 7,8 bilhões. E aqui, em 2008, quando eles assumiram a empresa, quando eles começaram a trabalhar mesmo com a empresa tinha uma dívida de 10 bilhões e um caixa de 3, ou seja, uma dívida líquida de 7,3 bilhões de reais. E aí ela foi melhorando, até que hoje, com um caixa de 5 bilhões, porque a empresa teve que fazer vários cortes por causa da crise e também principalmente porque ainda não lançou o terceiro e um quarto trimestre do ano. Mas a gente utiliza os dados de 2015, 2014, que já foi um ano de crise, a empresa foi bem. Claro, a dívida aumentou um pouco, claro, por período de crise. Mas olhem só, caixa de 13 bilhões para uma dívida de 3 bilhões. Ou seja, se o Brasil tiver 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, mais 10 anos de crise, pelo fato da empresa ter um caixa de 13 bilhões, uma dívida de 3 e um patrimônio de 50, ela vai aguentar tranquilamente. Agora, empresas que andam como essa, estão bem arriscadas, já estão bambeando. Agora, empresa como a Ambev, olha isso aqui. Então, cuidado com a dívida. A dívida é uma bomba relógio, qualquer momento ela pode explodir. E quando ela explodir, você vai perder dinheiro pra caramba. Então, pessoal, mete o like aí no canal, se inscreve no canal, obrigado. Passei um tempinho sumido, mas já estou de volta. Tentar fazer toda semana um vídeo aqui explicando. O de hoje foi dívida. O próximo vídeo eu quero mostrar para vocês como uma crise afeta o caixa de uma empresa, como uma crise afeta a receita de uma empresa. Então a gente se inscreve no canal para você ficar atualizado. Um abraço e tenha uma boa semana.